Olá, queridos e queridas, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E hoje, mais uma vez, eu estarei comentando mais 5 capítulos, tá? Do livro de Gênesis. E espero que vocês já estejam aí curtindo, compartilhando, comentando aí, né? Da Bíblia comentada, né? É algo que o Senhor ministrou no meu coração para estar fazendo, né? Uma rápida leitura aqui dos capítulos, né, bem resumidos, para que vocês possam, assim, compreender melhor. E eu peço que vocês também já leiam e estudem esse livro, não fique somente preso, né, ao que eu estou falando, porque Deus quer falar particularmente com você. E sem demora, eu quero deixar para você aqui, como sempre, uma frase que o Senhor ministrou em meu coração. E assim eu escrevi, né, no momento em que eu estava fazendo devocional, e eu quero compartilhar com você. O amor de Jesus é constante, não muda e não altera, principalmente quando erramos. Ele quer somente que você seja sincero e entregue tudo a Ele. Então que você medite nessa frase e já vamos para a nossa continuação. Bíblia comentada. Vamos lá para o capítulo 21. Que diz assim: o nascimento de Isaac. Abraão era um homem íntegro, que sempre queria fazer o que era correto. Mesmo tendo muitas riquezas, ele sempre agiu com sinceridade com as pessoas ao seu redor. E isso aqui reflete sempre no que digo em relação a negócios, né? Voltando um pouquinho, ele sempre negociava com os comerciantes, né? As pessoas que tinham ali suas terras, e ele sempre mantinha a sua palavra em relação ao negócio, né, que ele estava fazendo. Ele sempre cumpria corretamente com aquilo que era combinado. E em relação ao nascimento de Isaac, foi algo marcante, porque aqui no versículo 6, a Sara, né, ela já fala: Deus me deu motivos para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. A Sara e Abraão estavam totalmente felizes por essa realização que o Senhor deu a eles, concedendo o filho chamado Isaac, né? Que significa filho da alegria, né? Filho que sorri. Então, tem sempre sinônimo de alegria. E aqui mais um versículo 2, que fala que o menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Então, assim, mesmo que na cabeça de Sara Deus estava atrasado, para Deus estava totalmente paciente e tranquilo, porque ele sabia o que estava fazendo. Então, somente as coisas foram acontecendo e realmente veio a boa notícia para Abraão e Sara, que seu filho Isaac já estava com eles, né? E trazendo essa alegria e cumprindo mais uma etapa da promessa de Deus na vida de Abraão. E no capítulo 22, diz: Deus põe à prova a Abraão. Creio que alguns de vocês devem saber, né, que Abraão, ele foi um homem totalmente obediente a Deus. Deus, com toda a soberania, pediu algo a Abraão, que hoje digo que é muito doloroso e difícil: devolver a Deus um filho. E Deus percebeu que Abraão iria realmente devolver Isaac a ele, né, por amor e obediência. Deus viu em Abraão um coração totalmente ligado e obediente a ele. Assim, eu creio que foi uma prova finale da obediência total de Abraão com Deus. Um homem que era realmente considerado amigo de Deus. Abraão era um homem que conversava com Deus, como, né, antigamente o Adão conversava com Deus ali, como se fosse duas pessoas, sabe, ali. Eram amigos. Então, assim, Abraão, ele tinha totalmente uma sintonia com Deus. Ele sabia o que era melhor. Então, se Deus mandou, ele estaria acatando. Mesmo que talvez, naquele momento, ele estava ali em silêncio, meditando, conversando com Deus no seu interior, Deus sabia que ele iria cumprir. Mas o que ele não sabia era que Deus havia preparado já o carneirinho, né? Para que ele pudesse ali estar entregando a Deus essa oferta, né, que o Senhor pediu. Então, assim, ele não precisou devolver
Isaac a Deus, porque o Senhor proveu naquele momento, né, que Abraão pudesse ficar tranquilo, que Deus estava cuidando da oferta e que ele estaria recebendo. Então, que maravilha, né? Que maravilha que o Senhor proveu naquele momento exato que aquele carneirinho pudesse estar ali e Abraão fazer ali a oferta ao Senhor com o coração alegre e exaltando o nome do nosso Deus. E já no capítulo 23, fala sobre a morte e sepultamento de Sara. Abraão, né, ele sempre amou Sara, né, e Sara pouco é falada, né, na Bíblia, mas eu pude perceber que era muito amada, e ao ponto de seu marido se humilhar para comprar um pedaço de terra para enterrá-la. Esse ato feito naquele momento de dor, pude ver o quanto ele buscou dar o melhor para Sara, né, até a sua morte. Então, assim, Sara, ela mesmo com suas inúmeras situações de mulher, muitas vezes histérica, muitas vezes, como posso dizer, explosiva, né, limitada, com inúmeros defeitos, Abraão não deixou de amá-la e cuidou até a sua morte, né? E ali até aquele momento, Abraão também continuou a cuidar dela, colocando em um lugar, né? Em um terreno, que naquela época eles tinham muito isso, né? De separar um terreno para que as pessoas da família pudessem colocar seus entes queridos ali. E aí ele fez isso com Sara, negociou, né? Bateu o pé firme com o pessoal que não estava querendo vender, na verdade estava querendo dar, só que ele era um homem íntegro e correto e ele queria fazer tudo certinho para que não houvesse nenhum problema no futuro, né, com as futuras gerações, caso eles quisessem tomar ali as suas terras, né. Então Abraão, ele agiu corretamente. E no capítulo 24, fala sobre uma esposa para Isaac. Então vamos lá. A prova de que Deus é tão maravilhoso que o empregado que foi buscar Rebeca teve o primeiro passo de reconhecer a grandeza de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Creu que ele poderia fazer o impossível acontecer. A fé move o coração de Deus. Nessa parte que eu estou falando aqui, o empregado ele fez a promessa a Abraão, pai de Isaac, já na sua velhice ali, que ele iria ir na cidade onde estava a família, né, a parentela de Abraão, e ali ele buscaria uma noiva para Isaac casar, porque ele não queria que ele casasse com as mulheres que estavam naquela cidade onde eles moravam. Ele queria buscar uma moça que morasse na mesma região da sua família. Então esse empregado foi lá e, em busca dessa moça, ele fez a seguinte petição a Deus, dizendo que a moça que chegasse, né, e pudesse dar água para ele e oferecesse a dar também aos seus camelos, essa moça seria a escolhida por Deus. E assim foi feito. Antes mesmo dele fechar a boca, né, a Rebeca já estava descendo ali, tipo uma ladeirinha, e chegando para pegar água. Ele pediu a água e automaticamente ela ofereceu ali para os camelos, correu para juntar a água ali nos potes e levou aos camelos. E ele mais uma vez agradeceu a Deus, né, por essa bênção alcançada. E além do mais, a Rebeca era prima de Isaac, né? Então, tipo assim, era algo alinhado com Deus realmente, e o Senhor estava no controle de todas as coisas. Foi à casa da Rebeca apresentar essa sugestão, né, que ele foi lá para buscar a Rebeca para casar com Isaac. E aí explicou a situação toda, né, que o Abraão pediu, né, e assim foi feito. A Rebeca aceitou o pedido de casamento, né, e ali seguiu viagem com o empregado e casou com Isaac. E assim eles conseguiram fazer o casamento deles dois. Então, no capítulo 25, vemos os outros descendentes de Abraão. Porque Abraão, depois que Sara parte, né, ele se casa com outra mulher chamada Quetura, o nome da mulher. E ali ela também deu outros filhos, né, a ele. Porém, o filho que tinha a promessa
era Isaac, e assim continuou. Tanto que Abraão, né, após ali a sua partida, ele pediu para que Isaac pudesse afastar, né, sair daquela região e ir para outros lugares, né, para que assim pudesse se cumprir a promessa de Deus. Eu creio que para ele não se influenciar, né, com os irmãos, com aquela parentela toda ali envolvida no meio, então ele preferiu que Isaac se afastasse daquela região e pudesse ali estar só ele e a sua família e Deus, né? Um pouco mais à frente fala que Abraão, ele morre, né? E o Ismael, que é o filho, né, o primeiro filho daquela primeira situação com a escrava H, ele vem, né, para fazer o velório do pai, junto com os outros filhos. E assim, cada um, depois dessa situação, se dispersa, vai para suas regiões onde eles moravam, né? E também aqui no capítulo 25, relata sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Então, assim, eram os filhos de Isaac e Rebeca. Porém, Rebeca, ela não podia ter filhos, exatamente, não podia ter filhos. Mas o que aconteceu? Isaac se prostrou ao Senhor, suplicando para que ele pudesse estar abençoando a vida de Rebeca e assim ela pudesse gerar filhos, né? E mais um pouco à frente, o Senhor concede sim os filhos a Rebeca e Isaac. Porém, nesse tempo aí, dessa petição, né, que ele faz, ele estava já com 40 anos, né? O Isaac estava com 40 anos quando ele casou com Rebeca, né? Então já estava uma idadezinha já um pouco avançada naquela época, né? Como eu digo, não é igual à época de hoje, é totalmente diferente, né? A idade aqui é só pra gente assimilar, mais ou menos. Mas Deus concedeu a eles o filho quando ele tinha 60 anos, quando Rebeca concebeu ali os gêmeos, né? Que é Esaú e Jacó. E assim foi feito, né? Os filhos foram crescendo e eles foram inimigos um do outro, como pode dizer, né? Eles brigavam muito desde o ventre da mãe. Era uma briga atordoadamente absurda para a vida de Rebeca, tanto que ela orou a Deus perguntando por que, Senhor, que acontecia isso com ela, dos filhos dela ficarem dessa forma na barriga, né? Eu imagino que era bem agoniante para ela e ela não entendia. Foi aí que Deus revelou a ela que ela estava gerando duas nações. Então você imagina, né? As duas nações seriam inimigas, mesmo sendo irmãos. E o mais louco dessa situação, depois que eles já estavam velhos, né, ali, já estavam na idade de 40, 35 anos, mais ou menos, o Esaú, que era um homem mais de caça, era um homem que gostava de caçar, entrar no meio do mato, fazer aquelas coisas todas, né? Então, ele gostava mais. Já o Isaac era mais caseiro, paz e amor, né? Ficava mais de boa, tranquilão, né? Ali com a sua mãe. E a Rebeca, ela tinha o favorito dela, que era o Jacó, né? E o Esaú, o pai, Isaac, gostava mais do Esaú. Por ele se compactuar com a mesma coisa, né? Ali o Isaac gostava muito desse lance de caça. Então, assim, o que acontece é que o Esaú, um homem muito, assim, desligadão, sabe? Dessas coisas de espiritualidade, o que ele fez? Com muita fome, com muita sede, eu não sei o que dizer, eu acho que ele estava com uma lontra na barriga, só pode, brincadeira. Ele simplesmente chegou e o Jacó, né, ele estava ali preparando um ensopado, uma coisa bem gostosa, que ele gostava de cozinhar. E aí Esaú simplesmente... ele chega falando que queria um pouco desse ensopado. E Jacó, com muita esperteza mesmo, fala com ele: você não quer trocar a sua herança, né? Que eu digo a herança aqui, mas era os direitos, como filho mais velho. Porque, mesmo sendo gêmeos, né? Sempre tem um que sai primeiro. E quem sai primeiro foi quem? Esaú. Esaú saiu primeiro, era o filho mais velho. Só que Jacó queria ter esse direito de filho mais velho. Então foi feito assim. O Esaú simplesmente foi lá e entregou para Jacó o seu direito de irmão mais velho. E aí, Jacó se tornou o irmão mais velho. E assim por diante, né? Foi assim que o Esaú perdeu o seu direito de irmão mais velho, né? E assim perdeu as bênçãos que eram para ele, foi totalmente para Jacó. Então, assim, tudo nessa vida tem consequência, né? E não foi diferente com eles. Então, minha gente, a situação foi realmente essa, né?
dos 5 capítulos, contando um pouquinho da história de Abraão e começando um pouco da história de Isaac e Rebeca e também de Esaú e Jacó, né? E assim, eu espero que vocês tenham compreendido, né, nesses 5 capítulos, eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco. Ficou um pouco longo, porque realmente esse capítulo tem várias vertentes, vários tipos de situações, várias histórias ali dentro, e eu tentei juntar bastante para que vocês pudessem compreender. E assim, gente, fica o convite para vocês assistirem, né, os outros vídeos anteriores, né, que vai estar aqui no link, vou ver se eu consigo deixar aqui. E aí, na sequência também, eu vou estar postando os demais para a gente estar finalizando esse projeto, o qual o Senhor me colocou, né, nas mãos para estar fazendo isso. Então, mais uma vez eu peço, curta, compartilhe, comente, tá bom? E desde já, que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.